Eu sou Paula Iemanjá e sou contadora de histórias. E eu acho, tenho certeza absoluta, que eu sou contadora de história por causa da minha mãe. Porque pense numa mulher que gostava de contar história. Minha mãe gostava de contar a história dos romances que ela lia. Ela gostava de contar a história de bicho-papão, gostava de contar a história de alma penada. Minha mãe contou até a história da loura do banheiro. E ela adorava principalmente o que eu e meus irmãos chamavam histórias de patos de Minas. A minha mãe nasceu em Minas e veio para cá, para o Ceará, onde a gente vive até hoje. Então ela adorava contar as histórias de como era Patos de Minas, de como era a juventude. Tem uma das histórias que eu adoro. Ela contava o dia que a minha mãe fez uma revolução na escola. A escola, antigamente, não era como as que a gente conhece hoje. Para começar, eram muito raras escolas mistas, escolas onde homem e mulheres estudavam juntos. Geralmente as mulheres estudavam numa escola e o homem, pois minha mãe foi fazer o normal, que chamava, que era como fazia o pedagógico, que era para ser professora, numa escola, à noite. É que ela estudava à noite, que tinha que trabalhar de dia. E ela estudava lá, e nessa escola era uma escola mista, de meninos e meninas. A farda das meninas era uma blusinha branca de botão, que tinha aqui, ainda usava de vez em quando, tipo um casaquinho por cima, uma coisa que parece uma bata, e usava uma saia plissada que ia até aqui debaixo do joelho. Tinha uma meinha também que cobria aqui a batata e você ficava com um sapatinho que hoje em dia a gente chama carinha de bebê. Os meninos eram uma farda já mais parecida com a de hoje em dia. Usavam uma calça, nessa calça era uma calça azul marinho, e eles usavam uma camiseta normal, no estilo, uma camisa de botão, com aqui no bolsinho a logomarca da escola. Pois bem, até aí pode até gente dizer, ai que bonitinho, ai que legal essa farda, é bonito, mas tinha uma coisa, por exemplo, porque as mulheres eram obrigadas a sempre usar saia, não tinha uma outra opção. Então, nessa escola tinha 2 andares, eram de 2 andares. Algumas turmas, principalmente as dos alunos mais velhos, ficavam no andar de cima. E para você chegar no andar de cima, você teria o quê? Que, logicamente, subir uma escada. Pois vocês acreditam que os alunos, os homens, ficavam debaixo da escada e ficavam assim, ó, esperando as mulheres subirem, para ver debaixo da saia. Rapaz, aquilo ali deixava a minha mãe furiosa. A minha mãe ficava tiririca de raiva e ela ficava mais indignada porque ela via que ninguém se indignava com aquilo, ninguém que pudesse impedir. Não chegava um professor, não chegava um coordenador para brigar daquilo ali. E ela toda a vida brigava e ficava mandando ele sair. Na hora que ela passava, eles já iam lá só para brigar com ela. E minha mãe ficou farta. A minha avó é costureira, ou melhor, era costureira. E minha mãe aprendeu a costurar com a minha avó. Foi aí que minha mãe traçou um plano. Ela decidiu que ela iria quebrar aquele protocolo. Ela decidiu que ninguém ia olhar mais por debaixo da saia dela, simplesmente porque ela se recusaria a ir de saia para a escola. A minha mãe comprou um tecido, que naquela época falava uma fazenda. Acho tão bonito quando chamava tecido de fazenda. Comprou uma fazenda azul, um azul bonito, um tecido muito delicado. E fez, ó, uma pantalona, que é uma calça daquela da perna mais larga, fluida, da cor do azul da escola. Quando ela saiu de casa, o pessoal já começou a estranhar. O pessoal olhou assim, porque mineirinho tem um negócio que ele fala assim, mas aquilo ali é Tereza de saia? De saia não, desculpa, de calça? Para onde é que Tetê tá indo vestida que nem homem? Por todo lugar que ela passava causou espanto. E quando ela chegou na escola, ela subiu a escada em direção da sala de aula. E dessa vez, os rapazes que estavam lá embaixo, eles não ficaram lá espantados, querendo tentar adivinhar a cor da calcinha dela, não. Eles ficaram chocados, porque Tereza estava usando calças. Vocês sabem o que foi que aconteceu? Minha mãe foi chamada na coordenação. Apareceu o professor, apareceu
professora, apareceu o diretor querendo saber porque ela estava levando uma coisa subversiva para aquela escola. A minha mãe ouviu todos aqueles argumentos assim, ó, em silêncio. E quando eles terminaram de falar, ela disse: pois se acostumem, porque a partir de agora eu não irei mais de saia para aula. E assim ela fez. E o engraçado é que todo dia, no outro dia, ela foi de calça de novo e chamaram a atenção. Mas só que aconteceu um movimento muito legal, porque as amigas da minha mãe encomendaram calças também. Então, no início era uma menina, 2, 3, 4. Quando viu, já tinha quase uma turma completa de normalistas usando calças. E foi assim que na escola da minha mãe, eles mudaram o uniforme, deixando sendo opcional para as mulheres, podendo usar aquela saia plissadinha, aquela que eu disse abaixo do joelho, ou podendo ir com belas pantalonas. Eu gosto muito dessa história que a minha mãe me contava, principalmente primeiro pelo espanto, porque para mim, para a minha geração, sempre é normal, a gente já está acostumada a mulheres de calça. A calça já faz parte do vestuário feminino, mas até um tempo atrás era muito diferente. E é engraçado que nessa história eu sempre pedia para minha mãe mostrar a fotografia, que eu queria ver minha mãe com a farda do colégio. Mas só que a minha mãe não tinha a foto, porque quando, anos depois, ela se casou com o meu pai queimou as fotografias de juventude da minha mãe e sobraram pouquíssimas fotos, porque ele achava que tinha direito sobre o passado da minha mãe. E por ciúme ele não queria dividir esse passado, ele queria apagar esse passado. E nós, mulheres, pegando essa ação do meu pai, foi a primeira vez, anos depois, que eu percebi como nós, mulheres, se não lutarmos, temos nossa história apagada. As mulheres estão poucas vezes, né, dentro dos livros de história, e que são escritos por homens. E isso me fez trazer, anos depois, um projeto, que é o Mnemosine, porque é história feminina. Nele eu faço um jogo e eu vou contando histórias de diversas mulheres do Ceará, do Brasil e do mundo. Como a gente está num período que não se pode aglomeração e eu não posso fazer o meu jogo do jeito que eu costumo fazer, eu decidi trazer uma das histórias do Mnemosine para apresentar. E eu escolhi justamente, do mesmo jeito que eu estou compartilhando uma história da minha mãe, uma história que me foi dada. E uma história que não consta dentro dos livros da história oficial. Porque quando as histórias que a gente conhece das mulheres, elas entram por rol da história, a gente está lá, a gente pode saber quem é Bárbara de Alencar, a gente pode conhecer as bravuras das grandes mulheres, a gente pode conhecer a sabedoria e a busca de cientistas, a gente pode conhecer toda essa história, mas quando as histórias são privadas, se a gente não fomentar essas histórias e contá-las, essas histórias correm o risco de cair no esquecimento. A gente não louva essas mulheres que ainda hoje estão nos nossos corpos. E uma amiga minha me mandou essa foto, sabendo do projeto, e me contou a história da bisavó dela, Dona Bernardina. E essa história também que eu gostaria de compartilhar com vocês. Essa aqui é a Dona Bernardina. Essa é a única foto que se tem dela, porque Bernardina, ela viveu nasceu no final do século, entre 1880, e morreu no início do século seguinte, já em 900 e pouco. Os dados se perderam. Se perdeu até os documentos de nascimento. O que ficou registrado na memória é a foto e a história que eu vou contar agora. Dona Bernardina chegou no Brasil ainda no ventre da mãe, que era uma mulher escravizada e que viveu os horrores de ser arrancada de sua terra e viajar para uma nação estrangeira, sem saber o que aconteceria com ela e com aquela criança que ela trazia dentro do ventre. Quando a Bernardina chegou no Brasil, mas precisamente aqui no Ceará,
ela conheceu uma família. Antes, ela conheceu, Bernardina não, a mãe, ela teve essa bebê, que veio a ser depois Bernardina. E essa criança nasceu livre. Ela nasceu uma mulher livre por uma lei, chamada Lei do Ventre Livre, mas filha de uma mulher escravizada. E essa mulher escravizada se viu num dilema. Ela tinha essa filha que estava com ela, mas ela não tinha condição de dar um futuro para aquela criança, e mais, ela também não tinha condição nem de ser senhora do seu futuro por conta de uma coisa injusta. Uma das coisas mais injustas do mundo, que foi a escravidão. E essa mulher ficou um tempo ainda rodando com essa criança à espera de ser, que palavra terrível essa que eu vou dizer, arrematada, quando uma família aqui do interior do Ceará viu aquela mulher e a cara de sofrimento que ela estava, olhando para aquela criança que estava nos seus braços. E essa mulher, chegou e perguntou: por que você está tão triste? E essa mulher disse: não, porque eu não sei como eu vou cuidar dessa criança. E contou toda a história para ela. Foi quando a mulher disse: me dê essa criança, que eu vou cuidar dessa criança como se fosse minha. Antigamente, quando o pessoal falava isso, né, a gente até conhece a história. Às vezes não tem nada a ver com cuidar da criança. Levava a criança ficava ali como cria da casa e passava o resto da vida lá. Mas só que essa mulher fez diferente. Essa mulher levou, batizou essa criança. E essa criança foi apresentada na sociedade fortalezense do século passado como herdeira daquela família. E Bernardina, uma mulher negra e livre, floresceu no meio da alta sociedade cearense. Bernardina aprendeu a tocar piano, ela foi educada como uma sinhazinha, ela falava francês. Ela aprendeu todas as prendas do lar. O que eram as prendas do lar? Ela aprendeu a cozinhar, ela aprendeu a coser, ela aprendeu a pintar, ela aprendeu a bordar como uma fada. Todo mundo falava que o bordado de Bernardina era a coisa mais linda e mais delicada do mundo. E mais, essa família, ela era tão, como é que eu posso dizer? Ela estava tão à vanguarda, tão à frente do seu tempo, que ela foi educada. Ela teve acesso à leitura, ela foi alfabetizada. Bernardina sabia ler, escrever e sabia fazer conta. Ela era uma flor daquela fazenda. E ela teve um casamento de princesa. Essa foto, que eu disse que é a única, é a foto do casamento dela. Esse aqui era o príncipe de Bernardina, um português de olho verde, de posses, que trabalhavam com a venda de borracha. Agora vocês imaginam, o preço. Uma fotografia era muito cara, por aí tira como essa família era bastarda, né? E eles se casaram e foram morar em Belém, que era uma cidade próspera. E próspera por conta da borracha. Chegando lá, vivia numa casa linda, né? Ela parecia um conto de fadas, mas só que aquele príncipe dos olhos verdes, de príncipe se transformou em sapo. Sim, em sapo. Porque naquela época, os homens não tinham que respeitar as mulheres e principalmente o voto do casamento. O português vivia namorando outras mulheres, vivia enrabichado com outras mulheres. E isso deixava a Bernardina furiosa. Ela achava certíssima que aquilo era um desrespeito. E ela tentou, durante alguns anos, aturar essas humilhações que ela sofria. Até que chegou um ponto que ela deu um basta. E ela fez uma coisa impensável para a época dela. Ela abandonou o marido. Ela pegou os 3 filhos e voltou para Fortaleza.
E quando ela chegou aqui, aconteceu uma coisa terrível, porque naquela época a mulher não podia abandonar o marido. Quando ela chegou aqui, aquela família que a tratava como uma flor, que cuidou dela com tanto amor e carinho, a família não entendeu aquilo. Ninguém entendia, porque por que Bernardina estava abandonando o marido por causa de uma bobagem daquela? Mas Bernardina manteve firme e disse, não vou voltar. E nessa hora, a família, em nome da defesa de Bernardina, e dizendo que isso era o melhor para ela, disse, olhe, pois você fique sabendo que se você não voltar para o seu marido, as portas estão fechadas. E essas portas só se abrirão para você quando você voltar para a felicidade do seu casamento. Bernardina se viu sem chão. Como é que ela iria criar os 3 filhos? Foi aí que ela se voltou para o que ela sabia, que era a educação. Ela então pensou, o que eu vou fazer? E ela, lembra que eu falei que ela bordava como uma fada? Foi então que ela vendeu algumas joias para se manter temporariamente e comprou tecido, linhas e começou a bordar. E esses bordados ela começou a oferecer às pessoas. E era tão lindo o trabalho dela que começaram a chegar as encomendas. E é engraçado, as redes femininas de apoio, mesmo sendo um escândalo na época, o fato de Bernardina ter abandonado o marido, algumas amigas continuaram apoiando em segredo, porque elas também, infelizmente, não poderiam escancarar. Mas elas encomendavam os bordados de Bernardina, encomendavam coxas, enxovais. Primeiro para ajudar, depois porque a qualidade do material era tão bonito que todo mundo queria uma peça daquilo. E as encomendas foram aumentando e ela ainda, para dar conta das encomendas, contratou outras mulheres. E isso foi crescendo tanto que a Bernardina conseguiu construir um negócio onde ela fazia coxas, fazia pagãozinhos, ela fazia blusas, ela bordava vestidos, ela conseguiu sustentar os filhos. E é engraçado que mesmo depois de lutar tanto, a Bernardina teve um revés na vida, porque quando ela já estava bem mais velha, os filhos homens quiseram assumir o negócio de Bernardina. Ela se opôs, mas os filhos conseguiram na justiça o direito de gerenciar o negócio que ela construiu, porque existia uma lei na época, porque a lei ela gera ações boas, como a lei do ventre livre, mas ela também é capaz de legitimar coisas injustas. E naquela época existia uma lei chamada Pátrio Poder. A lei do Pátrio Poder dizia que uma mulher incapaz de responder por sua vida e seus negócios, sendo obrigada a viver sob a tutela de um homem. O primeiro homem a tutelar as escolhas da mulher seria o pai, por isso pátrio, poder. E na ausência do pai, o marido ocuparia esse papel. E no caso da ausência do marido, quem definiria isso seria os irmãos e os filhos. E foi o que aconteceu com a Bernardina. Essa minha amiga, a Emily, me mandou essa história e eu achei essa história muito comovente e forte e uma história que é necessária ser contada. E mais, é engraçado como a vida ela vai dando ciclos e às vezes isso se costura, como numa teia de um bordado que a Bernardina faz. Anos depois, muitos anos depois, essa minha amiga, ela se cansou da profissão que ela exercia e ela decidiu construir uma outra história. E foi no bordado que ela se encontrou. Ela começou a bordar como a bisavó dela bordava. E hoje em dia ela tem um ateliê. E na hora de homenagear e escolher o nome do ateliê, ela escolheu como uma forma de homenagem, Ateliê Bernardina. Essa é a história de Bernardina. E existem muitas histórias para serem contadas.
histórias dessas mulheres que a gente vê nas ruas, em nomes de ruas, nas estátuas, na literatura. E principalmente também as histórias que nos são caras, porque elas são as histórias das nossas bisavós, das nossas mães, das nossas avós, das nossas tias, das amigas que admiramos. Então, faço um convite para vocês revisitarem os seus álbuns de família e conhecer e buscar essas histórias. E antes de encerrar, né, eu falei da minha mãe, né, e das fotos que meu pai tinha privado, eu quero mostrar isso aqui. Quero mostrar, eu acho que é talvez por causa dessas fotos que foram apagadas, né, destruídas. Minha mãe adora foto, por isso eu quero compartilhar com vocês o Instagram da Dona Teresa. É esse aqui, ó. Olha que linda. Adoro a selfie. Muito obrigada. Eu sou Paula Iemanjá e o nome desse projeto é Mnemosine, porque história, olha, porque memória é feminina. Muito obrigada e um beijo.